Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero meio que falar por que que eu tô gravando esses vídeos aqui. Tem algo muito que eu gosto, é questão de ver coisas antigas. Vamos falar assim, eu adoro ver vídeos quando eu era mais novo. Eu tinha outros canais quando eu era mais novo, eu adoro ver esses vídeos, por exemplo, uma imagem minha mais nova, eh, pensamentos que eu tinha, algo que assim, não tem como só numa foto. Uma foto traz bastante lembrança, só que, por exemplo, um vídeo igual eu tô falando aqui agora, o que eu tô ex o meus pensamentos, o que eu almejo daqui pra frente, o que que eu acho do que aconteceu já, é muito legal daqui, tipo, 2, 3 anos eu olhar pra trás e falar: "Cara, que legal, eu coloquei energia em algo e hoje eu posso estar vendo aqui de boa", sabe. É muito legal. Até, por exemplo, o cenário aqui em si, vamos falar assim, daqui 2, 3 anos pode ser que eu não tô morando mais aqui, falo: "Nossa, que saudade daquele quarto", é algo que me pega bastante. Eu pego, vira e mexe, no meio da noite eu começo a caçar coisas que me davam nostalgia. E o que mais dá nostalgia é, por exemplo, você ver foto sua antiga, vídeo antigo também. E é muito bom, por exemplo, é que hoje é tudo mais no digital, mas é muito legal você aqui pelo menos em casa tem, aquelas fitas, quando você vai colocar a fita ou CD mesmo, de viagem que fez, assim, é um negócio ali que tá cravado, é muito bom ver, sabe, a sensação é única, quem tem sabe. Então, vamos falar assim, eu quero expressar o que eu sinto, o que eu penso, temas que eu gosto de falar sobre, tentar passar para quem estiver aí desse lado, ver se concorda comigo, dar opiniões diferentes, assim. É legal você pegar, conversar com seus amigos, falar sobre o tema, só que, assim, na internet você tem muito mais público para conversar sobre. Então, hoje eu tô falando sobre isso, pode ser que alguém não concorde, comenta ali, fala: "Poxa, é um ponto de vista diferente". Talvez faça eu repensar como eu vejo as coisas também. Acontece muito quando você está conversando com um amigo seu, ele dá um ponto de vista que talvez às vezes você nunca nem tinha visto, e você começa a repensar algumas coisas. Então, hoje, por exemplo, se amanhã eu quiser falar de computador, se eu quiser conversar sobre microfone, como está sendo minha experiência no YouTube, vai ser mais ou menos isso o caminho. É igual, hoje eu postei alguns vídeos já, né. São temas que eu gosto, eu não fiz nada forçado, são coisas que eu falo assim: "Pô, eu gostaria de assistir". Não vou fazer nada: "Ah, vou comentar sobre tal tema porque tá em alta", não. Eu quero fazer algo que, assim, não seja pesado pra mim, como fosse uma obrigação. Eu quero, por exemplo, chegar, falar: "Nossa, hoje eu gostaria muito de falar de um certo tema". A diferença é que eu não vou ter uma resposta na hora, né. Só que depois que eu posto, o pessoal pode me dar um feedback e falar: é muito interessante". Então, sei lá, eu vou falar de impressora 3D. O vídeo que eu postei lá teve uns comentários muito legais, o pessoal dando dica, falando de experiência. Assim, é coisas que às vezes eu não conheço tanta gente que mexe com impressora 3D, né. E a internet consegue me trazer isso, pessoas mais próximas dos assuntos que eu gosto. Claro que tem grupo, mas eu gosto muito dessa experiência de poder falar para o povo, sabe. Falar para o que eu gosto, falar que eu gosto, sei lá, de anime, pegar, comentar sobre algum anime que tá saindo, ou por que que eu talvez parei de assistir anime, né, o Picos quando eu volto a jogar, coisas desse gênero, sabe. Ou até opa, bati aqui. Ou até mesmo histórias que foram muito engraçadas, eu quero contar, às vezes, eh mostrar histórias que eu já tive, porque todo mundo tem história. Então, talvez compartilhar um pouquinho ali, sabe. Ninguém nunca vai saber como é que eu sou 100% aí desse lado. Só que aqui eu consigo passar uma parte, coisas que eu acho legais ali pra você estar vendo, sabe. Histórias minhas, às vezes pode ser coisa engraçada, às vezes pode ser até coisa triste, mas é que o conteúdo mais é ser eu, né. Então eu acho que, em partes, é isso aí mais ou menos o caminho que eu quero seguir. Se amanhã ou depois eu vejo que o pessoal está gostando, eu contando história, talvez eu siga mais pelos caminhos de história,
ou talvez, de impressora 3D. O que eu for me identificando, eu vou postando e, assim, vamos ver o que que vira, né. É legal, sempre gostei de gravar vídeo, então também é um meio de se expressar, até meio terapêutico você pegar e falar de alguns assuntos. Porque você não vai pegar e, sei lá, abordar meu irmão, meus amigos para falar de algum tema, que às vezes eles não entendem. Eh, às vezes só eu explicando alguma coisa que eu acho muito interessante já é muito legal. Então eu acho que da minha parte era isso, espero que vocês tenham curtido. Se puder, vejam os outros vídeos que foram postados e tamo junto.